Provérbios capítulo 3, nós estaremos fazendo menção do verso 9 e o verso 10, que diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Amém? Podeis assentar? Em nome de Jesus. Amados, aproveitando a oportunidade, quero nessa noite estar aprendendo com vocês um pouquinho sobre o princípio de honra. Nós entendemos que a palavra do Senhor, ela ensina sobre vários temas, vários ensinos. E nós não podemos negligenciar nenhum desses ensinos. E o Senhor nos levou a esse texto para nós compreendermos de uma forma bíblica como é que o Senhor trata, como é que o Senhor espera que nós, como seus servos, como seus filhos, possamos nos comportar diante dele em relação a finanças, em relação à oferta, em relação a dízimo. Isso é muito importante. Evidentemente, eu não sou muito favorável em falar sobre esse tema, sobre esse assunto, a não ser que o Senhor nos impulsiona, a não ser que nós tenhamos uma situação confortável para tratar desse assunto, para não parecer que nós estamos buscando uma forma de impelir ou de forçar aos irmãos a contribuição. É claro que um momento que o Senhor nos leva a meditarmos sobre esse tema, sobre esse assunto, é um momento em que nós, graças a Deus, a igreja se encontra num momento abençoado no que se diz respeito a isso. Porém, nós precisamos compreendermos o assunto de fato, como a Bíblia ensina, como a palavra do Senhor nos orienta. Falar sobre esse assunto tem hora que nos constrange. Eu sou daquele pastor que às vezes na hora da oferta dá vontade de esconder aqui e falar assim: irmãos, infelizmente agora chegou o momento da gente fazer a contribuição das ofertas dos dízimos, e vamos fazer de uma forma bem rápida, assim, para não, uma forma rápida e indolor, né? Mas nós sabemos que a palavra do Senhor ensina sobre esse assunto, sobre essa temática. E é importante, como servos do Senhor, nós tenhamos a compreensão correta concernente a esse assunto. Por essa razão, queridos, nós vamos encontrar na palavra de Deus um grande volume, uma grande informação que então nos leva à conclusão: se a palavra do Senhor tem um grande volume de informação sobre esse assunto, significa que Deus não queria tanto silêncio da nossa parte a respeito disso. É claro que esse assunto precisa ser ensinado, essa temática precisa ser ensinada. Porque se não for ensinada, não haverá conhecimento correto. E o povo perece por falta de conhecimento, de conhecer. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos relacionar alguns temas. Por exemplo, fé e oração. A Bíblia vai nos dar 500 versículos aproximadamente que vai tratar desse assunto. Mas quando nós olhamos para finanças, bens e valores, as Escrituras vai nos dar 2.350 versículos que vai falar sobre essa temática. Então, de certa forma, isso é importante. Existe, da parte do Senhor, uma preocupação não com o valor, não com a oferta propriamente em si, mas o que nos faz ser um ofertante, o que nos faz ofertar ao Senhor, o que nos faz e nos leva a ser um verdadeiro dizimista. É basicamente sobre isso que iremos falar nessa noite. Jesus, a metade das parábolas que Jesus contou, dos ensinos, das comparações feitas por Jesus, a metade dela falava sobre isso: bens, finanças.
administração de recursos. Então o assunto é importante e o assunto é bíblico. Eu sei que existem muitos, no pretexto de ganhar fundos para a obra, eles acabam banalizando as coisas, acabam fazendo coisas que não devem ser feitas, e por essa razão muitos de nós líderes temos alguns cuidados quando vamos tratar desse assunto. Mas, queridos, é importante que nós aprendamos e que o Senhor nessa noite consiga trazer esclarecimento e iluminação a mim, a você, ao nosso coração no que diz respeito a isso. Porque não envolve somente a oferta em finanças, em espécie propriamente, mas fala de toda uma situação, de toda uma realidade em que nós, como servos de Deus, como igreja de Deus, nos colocamos e nos posicionamos diante do Senhor. Então nós precisamos aprender de uma coisa: Deus não está interessado propriamente na nossa oferta, no valor da nossa oferta, no valor do nosso dízimo, na minha contribuição, na sua contribuição. Deus está interessado no motivo que faz com que eu e você contribuamos, que faz com que eu e você nós ofertemos na casa do Senhor, para a obra do Senhor, e ofertamos ao Senhor. Porque a oferta e aquilo que dizimamos reflete muito mais do que uma entrega de uma coisa qualquer. Isso tem um ensino, e nós precisamos compreender isso. Porque quando nós entregamos algo ao Senhor, uma oferta ou dízimo, isso precisa ser uma declaração de algo que rege a nossa relação com Deus. Eu estou fazendo isso com entendimento, eu estou fazendo isso com liberalidade, eu estou fazendo isso com alegria, em reconhecimento pelo que o Senhor tem feito a mim e a minha vida. É basicamente isso. Expressar honra, expressar louvor, porque o que Deus quer não é a oferta. Porque se Deus quisesse, se fosse esse o interesse de Deus, fosse a oferta, qualquer oferta deveria agradá-lo. E nós sabemos que não é qualquer oferta que agrada ao Senhor, por mais que ela é contada lá no gasofilácio, mas não é qualquer oferta que agrada a Deus. Então, queridos, partindo desse ponto, desse princípio, nós precisamos considerar o texto que nós lemos. E o texto nos fala de duas coisas. Primeiro, o texto nos fala de um propósito. E depois ele vai nos falar de uma consequência. Qual é o propósito? Primeiro, honrar a Deus, honrar o Senhor com todos os nossos recursos e com os nossos primeiros frutos. E qual que é a consequência? A consequência é o quê? Ter os celeiros cheios e os barris transbordando de vinho. O problema é que nós misturamos o propósito com consequência. Ou querendo motivar contribuições, nós fazemos o quê? Nós invertemos consequência com propósito. Nós queremos estimular as pessoas a ofertar ou dizimar como se fosse uma barganha, como se desse alguma coisa para Deus, Deus ficaria obrigado em fazer alguma coisa para aquele que ofertou, para aquele que dizimou. E esse não é o princípio estabelecido aqui pela palavra de Deus. Então essa é a situação que nós precisamos compreender. Nós não podemos nem misturar e nem inverter propósito com consequência. Honrar a Deus, quando nós fazemos isso, parece que se tornou apenas um efeito colateral. Alguns até, quando se dispõem a fazerem, a ofertar ou a dizimar, não fazem por esse reconhecimento, por esse princípio de honra, mas o fazem motivado, às vezes, como se fosse por uma obrigação, uma obrigatoriedade. Mas o que o Senhor quer chamar a nossa atenção, que Ele conhece as nossas razões,
que Ele conhece os nossos motivos. Eles podem ser, de certa forma, desconhecidos de nós, homens, finitos, limitados, mas não é desconhecido daquele que criou e conhece todas as coisas. E isso é importante que saibamos. Então o texto estabelece uma ordem completamente distinta. Honrar Deus primeiro. Depois, celeiro cheio, consequência de ter cumprido um propósito, que é honrar a Deus. E o que é honrar? Dentro do contexto que nós estamos trabalhando, honrar é o quê? Atribuir atenção especial. Sinônimo de honra é respeito, consideração. Eu honro ao Senhor. Quando nós vamos ler o livro do profeta Malaquias, no capítulo 1, do verso 3 em diante, Deus estabelece duas coisas no relacionamento dele com o seu povo. Primeiro, o relacionamento de pai, depois o relacionamento de Senhor. Ele disse: eu sou pai, onde é que está a minha honra? Se eu sou Senhor, onde é que está a minha honra, o respeito para comigo? E Deus está tratando nesse sentido, porque o princípio estabelecido por Deus não é a consequência. Ele não quer que eu e você ofertamos qualquer coisa, seja em espécie, seja em dinheiro, seja qualquer coisa, ou com aquela mentalidade de que se eu fizer isso, Deus terá a obrigação de derramar bênção sobre a minha vida. Mas o que venha nos levar a contribuir, seja de qualquer forma que for, seja por um entendimento e um desejo de honrar ao Senhor, de louvar ao Senhor por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre a nossa vida. Honrar é isso, é a adoração, é cultuar, é venerar ao Senhor, é lhe dar aquilo que Ele merece. O que Ele espera de nós é isso. O povo estava dando as ofertas lá no contexto de Malaquias, estavam levando para ele, e às vezes ainda levavam uma oferta bichada, uma oferta de qualquer jeito. E Deus diz assim: onde é que está a minha honra? Vocês estão trazendo isso aqui, pega o que vocês estão trazendo e leve para o governador, dá para ele para ver se ele recebe. Todavia poderia se levantar alguém, fechar a porta do templo, para que não fosse aceso o fogo inutilmente no altar. Porque tudo que nós fazemos dentro desse contexto não é para o pastor, não é para a igreja, não é pela denominação, mas é para aquele que tudo pode, o Deus todo eterno e poderoso. E a exposição no texto nos diz o seguinte: o verso 9 nos estabelece o princípio, o propósito. Existe uma ordem de Deus, uma ordem divina que nós precisamos observar. Primeira coisa que eu e você precisamos entender dentro disso aqui: Deus é dono do universo, Ele é dono de todas as coisas. Ele diz que do Senhor é a terra. Tua palavra no Salmo vem dizendo que do Senhor é a terra e tudo que nela habita. Ele diz: minha é prata, minha é o ouro, deles são as aves dos céus, os animais do campo, os peixes do mar, pois tudo Ele criou. Eu e você pertencemos a Ele. Tudo que existe no cosmo pertence ao Deus Todo-Poderoso. É Ele que nos dá vida, é Ele que nos sustenta. Se Deus decidir em cortar o nosso fôlego de vida agora, nós estaremos acabados. Se estamos respirando, se estamos aqui com saúde, gozando de plena saúde, é porque Ele permitiu, é porque Ele está permitindo. E aquilo que nós achamos que temos e que possuímos não é nosso. O problema é que nós entendemos errado mordomia cristã. Deus entregou e confiou coisas em nossas mãos para cuidarmos para Ele. A sua casa não é sua, o seu carro não é seu. Uma prova disso é o seguinte: o próprio Estado, o próprio governo deixa você entender isso. Deixa de pagar o IPVA para você ver. Deixa de pagar o IPTU para tu ver uma coisa: tua casa não vai para o leilão. Nós não temos nada, nós achamos que temos. O Senhor nos deixa administrar alguns recursos, alguns bens.
para Ele nos testar, a nossa fidelidade, a nossa constância diante dEle, mas tudo pertence ao Deus Criador de todas as coisas. E aí, nós somos mordomos dos bens. O mordomo é aquele que administra, mordomos dos bens do Senhor, e nós precisamos ser encontrados fiéis na desenvoltura dessa tarefa, dessa mordomia. E Salomão nos ensina 2 princípios aqui quanto a isso. O primeiro é honrar o Senhor com os nossos bens, com tudo que nós temos: a bicicleta, o carro, se ele é novo, se ele é velho, se ele é nacional, se ele é importado, se ele é popular, se ele é uma classe especial, não importa. A sua moto, a sua casa, se ela é de madeira, se ela é de alvenaria, se ela é no morro, se ela é na periferia, se ela é no centro, não importa onde for. Mas aí nós precisamos entender que esses bens nos foram confiados por Deus e devem estar a serviço de Deus. Eu costumo dizer, às vezes a gente faz umas orações, né? Senhor, eu preciso de um carro, Pai, me dá um carro, Senhor. Aí Deus nos dá um carro, aí a gente promete tanta coisa. Senhor, se eu tiver um carro, vai ser para a sua obra. Se você fez essa oração, olha, tu fez uma oração bem... Porque é o seguinte, quando a gente faz isso, o Senhor às vezes nos concede, e Ele fica esperando de nós para ver se realmente vai ser para a obra dEle, se vai ser para a glória do nome dEle. Não é o nosso caso, e tomara que não seja. Mas tem situações que muitas das vezes somos abençoados por Deus. Às vezes andávamos a pé, quando o Senhor nos dá um carro, a gente passa por um irmão, está chovendo, a gente deixa ele a pé, molhando na chuva, e não oferece nenhuma carona para levá-lo para casa, porque ele mora muito longe, não dá para passar por lá e deixar ele lá. Como é que nós estamos honrando a Deus com aquilo que Ele nos confiou? Ah, lavei meu carro, tem que ir lá na casa do irmão, mas é um barro terrível, meu Deus do céu. Será que o outro irmão não pode levar? Às vezes Deus está te dando a oportunidade para você fazer aquilo. Eu tenho uma casa com vários quartos, ar-condicionado em todos os quartos. Para que você acha que tem uma casa grande? Será que não é para hospedar quem precisa? Às vezes é irmão nosso de outra cidade e tem que pagar uma pensão para ficar na cidade, e nós com uma casa enorme não pode receber os irmãos. Onde é que está a honra a Deus? Senhor, quando nós estivemos enfermos, ou com fome, ou sem veste, ou quando estava preso e nós fomos te visitar, Ele disse: quando vocês deixaram de fazer a um desses, vocês deixaram de fazer a mim. Mordomia cristã é entender isso. Hoje você tem, amanhã você pode não ter. E você tem não é porque você é inteligente, trabalhou, estudou, economizou. Nós temos que ser sim, ter um plano, ser previdente, ser organizado financeiramente, mas tudo que nós temos é por permissão de Deus e tem que ser para a glória de Deus. Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. Nós não podemos ser esbanjadores nos próprios deleites, porque isso é fracassar na administração. Nós precisamos ser responsáveis. Devemos honrar a Deus não apenas com as nossas palavras, eu honro a Deus, mas sobretudo com os nossos bens, colocando em suas mãos com generosidade aquilo que recebemos dele próprio. Às vezes a gente só reclama daquilo que tem. Esse carro velho, bateção, que barulheiro. Meu Deus do céu, não aguento mais esse carro velho. Você sabia que tem gente que está andando a pé? Que não tem um carro velho para andar? Essa moto velha. Quem tem moto de pedal aqui, já deu uma pedalada e escapou, aquele pedal foi na canela, gente. Vocês já tiveram essa experiência terrível? Na hora que acontece, você quer ver quando está sarando o calombo e você leva outra de novo, né? Tá aquele negócio grandão, azulão assim. Quando você dá outra de novo, escapa e vem de em cima. Dá vontade de você ir no primeiro posto de gasolina, comprar 1 litro de gasolina, despejar em cima da moto e botar fogo. Tanta raiva que isso faz, tanta dor. Mas querido, mesmo com a dor da cacetada, glorifica a Deus, porque Ele está te honrando, Ele te abençoou com aquilo. Tem muitos que ainda estão andando a pé.
Olha o quanto que muitas das vezes nós somos ingratos em relação a isso. Nós precisamos honrar o Senhor com os nossos bens, com tudo que Ele tem nos dado. A casa com aquela área grande, ô irmão, faz um culto, compra um bolo, chama os irmãos da igreja para ir lá. Entendeu? Você acha que você está em aquela área grande só para você ficar gastando água e sabão em pó para lavar todo dia aquele trem lá? E chama os irmãos, faz um culto na sua casa, chama os vizinhos para ouvir o evangelho. Honre a Deus com aquilo que Ele tem te dado. Pode ser um ponto de culto na sua casa, pode ser um novo trabalho, uma nova congregação que Deus quer levantar. Sabe o que a gente faz? Ah não, tem um monte de gente aqui em casa, vai gastar demais, vou gastar muito dinheiro, eu não vou chamar não, vou deixar esse negócio. Às vezes dá até uma vontade, a gente fica quietinho para a vontade passar. Eu deixo ficar quietinho aqui que a vontade passa. Você precisa comprar picanha, fazer um churrasco. Não. Pega, não tem uns suquinhos, lembra? Um queixinho de tripa pequenininho, com um pacotinho desse, fazia 15 litros de suco. Chegava a sair pegajando na boca assim, ó. Faz um baldão daquele, bota um gelão, igual nós fazíamos antigamente no sítio. Chama o irmão com o violão, vamos cultuar, tem uma área grande na minha casa, vamos fazer um culto aqui. Chama toda a igreja, todos os irmãos. Se não der, a gente ora, multiplica. Honre a Deus com aquilo que Ele tem te dado. Chegou um vizinho necessitado, está precisando de uma situação, põe ainda no carro, de madrugada ele vai bater lá na sua casa. E olha, tomara que comece a acontecer aqui mesmo. As pessoas começam a chegar na sua casa de madrugada. Ô fulano, você pode me levar no hospital? Tem crente que fala assim, liga para o bombeiro. Com o carro lá. Gente, honrar a Deus com aquilo que Ele tem nos dado, com todos os nossos recursos, os bens, tudo. Paulo falando aos Colossenses, ele diz o seguinte: quer comais, bebais, ou façais qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Permita aqui um testemunho. Eu não sei se o Moari ainda estava lá em Cacó na época, mas eu orava para Deus me dar um ninho canela seca de 2 portas. Falar, Deus, me dá um ninho canela seca de 2 portas, pelo menos. Porque eu morava muito longe da igreja e eu ia em 3 na moto. De vez em quando a polícia me dava umas multas, que não tinha como levar um voltar, que a gasolina às vezes não dava. Aí o Senhor ouviu minha oração e me deu um Classic. 4 portas, alarme, vidro elétrico, direção hidráulica. Eu ficava o sábado todinha à tarde areando aquele bicho. Síndrome do primeiro carro. Só que eu orei para Deus que aquilo ia ser para a obra dele. Tinha uns irmãos que moravam na linha 7, lembra, Mori? Um barro vermelho. Pensa no barro vermelho. Eu cheguei na igreja um dia, eu sempre chegava mais cedo. Cheguei na igreja, um outro presbítero, ruim de roda, que é uma coisa. Falou assim, o carro da igreja não está aqui. Você empresta o teu carro para ir buscar os irmãos lá para tomar ceia. Eu tinha passado a sábado a tarde todinha pulindo o carro. Eu sabia onde ele ia. Sabia que ele era ruim para dirigir. Ele não enxergava direito, ele subia em cima dos meio-fio. Falei, meu Deus do céu. Eu não podia ir, eu tinha que deixar ele ir. E eu fiquei naquela situação difícil. Falei, meu Deus. Mas eu disse para o Senhor que era para a obra. Os irmãos estão esperando para tomar ceia. Tinha dado uma chuva, irmãos. Uma chuva. Falei, amanhã eu lavo o carro de novo. Mas vou dar o carro. Entreguei a chave para ele assim. Quase que eu fiz assim, pega logo e some daqui. Pra não me arrepender, né? E ele pegou a chave e foi. E eu fiquei orando, Jesus, leve em paz e traga em paz. Sujeira depois a gente limpa. Irmãos, eu nem fui lá fora para ver o carro quando ele voltou. Falei, eu quero cultuar em paz. Acabou o culto, quando eu cheguei, quando eu olhei o carro, até em cima no teto tinha barro. Falei, domingão já era, né? Contudo, nós precisamos entender que aquilo que o Senhor colocou na nossa mão é para honrar o Senhor. De que forma? Deus precisa de carona? Sim ou não? Quem é que precisa? Aquele que não tem, aquele que precisa, aquele que está do nosso lado. Deus precisa de hospedar na nossa casa? Não. Quem é que precisa? Deus precisa de valores, de um pão para comer? Não. Quem é que precisa? Aquele que está necessitado.
Esse é um dos princípios. Honre a Deus com todos os seus bens. O segundo princípio que nós temos aqui no verso 9, que está dizendo o seguinte: e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Deus exigiu o seguinte: vocês vão plantar, mas os primeiros frutos não são para vocês. Os primeiros frutos são para mim. Toda aquela colheita era para Deus. Eles teriam que entregar para Deus e confiar no Senhor, que Deus ia derramar água sobre a terra, eles iam plantar de novo, e aí Deus ia fazer que as plantações fossem abundantes. Imagina nós lá: Deus, pegar toda essa plantação, esse primeiro fruto agora, dar tudo para Deus, e se não nascer de novo? Eu tenho que estocar esse negócio. Mas aqui o princípio é o seguinte: honrar a Deus com as primícias. O que é primícia? Os primeiros frutos. Devemos ser fiéis, queridos, na devolução dos nossos dízimos. O Senhor nos confia uma parte muito grande dos recursos, sim ou não? Mas Ele exige de nós apenas uma parte. Primícia. O que é primícia? Você vai fazer uma planilha orçamentária, a primeira coisa que você tem que colocar em cima, sabe o que é? Dízimo. Primícia. Sabe o que a gente faz? Deixa por último. Se sobrar, eu vou dar. E se não sobrar, nem dou. E aí como é que fica? O dízimo não é sobra, mas as primícias. Eu quero ler um texto com vocês. Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, a partir do verso 3, que diz assim: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O próprio texto nos mostra uma coisa, uma verdade gritante aqui. Primeiro, Deus, ele atenta para quem? Para a oferta ou para o ofertante? Para o ofertante. Mas nota-se que tanto Caim quanto Abel trouxeram uma oferta. Só que o texto nos diz que o seguinte: passado algum tempo. Esse passado algum tempo aqui significa o seguinte: o Caim plantou a sua lavoura, porque ele era lavrador, e deixou. Lá no final, ele resolve, pegou lá um fruto, eu vou dar isso aqui para Deus. Abel fez diferente. O que Abel fez? Trouxe as partes gordas. A partes gordas era o melhor do rebanho. Sabe aquela vacona? Você olha assim nela, a bichona tá top do Goiás. Trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Diferente do seu irmão que deixou para o final, Abel trouxe as primícias para Deus. Porque é isso que Deus exige de nós, do seu povo. Confiança no cuidado que Ele dispensará sobre nós. E aí o texto nos mostra o seguinte: que o Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, porque o princípio de honra estava ali.
Abel entendeu o princípio de honra. Estou honrando a Deus porque Ele está em primeiro lugar na minha vida. Caim foi reprovado por Deus. Deus não o aceita e nem a sua oferta, porque ele deixou Deus por último. Passado algum tempo, agora eu vou lá levar uma oferta para Deus. O que isso significa? O que isso nos ensina? Existem 3 formas erradas de tratar com os dízimos. A primeira é retê-lo. Você não prospera. A impressão de que dá que a gente está colocando as coisas num saco sem fundo, principalmente quando você tem conhecimento da verdade. A segunda é subtraí-lo, é não ser fiel no valor exato. E aí nós temos dificuldade mesmo, eu entendo, porque você dizimar de um valor pequeno é fácil, você dizimar de um valor, num recurso maior, é um pouco mais difícil. Mas aquele que é dado mais, também será pedido mais. E a outra forma errada é administrá-lo. O que é isso? Lá no contexto de Malaquias, capítulo 1, o que o povo estava fazendo? Tentando administrar a sua oferta, o seu dízimo. Eles pegavam o seguinte: o que era feito com o cordeiro que era levado como oferta para Deus? Ele era morto, dividido em partes, e o altar era uma churrasqueira que era colocado lá para ser queimado, a gordura subia ali, a fumaça como incenso para Deus. Uma certa parte era para o sacerdote. E aí o seguinte, eles olhavam para o cordeiro, Deus queria um cordeiro sem mancha, sem mácula, perfeito, sim ou não? E eles olhavam e falavam o seguinte: mas esse bicho vai morrer. Porém eu tenho um aqui que está cego de um olho. Já que ele vai morrer, eu vou dar esse aqui que está cego. Porque aquele que está perfeito eu posso vender por um valor maior. Porque se eu for vender esse cego, o valor vai ser menor. Ele queria administrar aquilo que não era para ele administrar daquela forma. Porque Deus exigia o quê? O perfeito. É por isso que Deus está dizendo: aonde é que está minha honra? Onde é que vocês estão me honrando? O que nós precisamos entender sobre administrar o dízimo é aquela situação que muitas vezes a gente quer entregar uma oferta, um dízimo na igreja, a gente quer direcionar o que tem que ser feito com aquilo. Você já viu esse tipo de coisa? Estou dando isso aqui na igreja, pastor, mas tem que fazer isso. Não dê. Fique para você. Não é para a gente administrar nesse sentido. Nós precisamos entender isso. Isso tem que estar claro para a gente. Quando nós honramos a Deus com as nossas primícias, de toda a nossa renda, nós estamos dizendo que tudo o que temos veio de Deus. E a Deus deve ser consagrado de volta. Senhor, estou trazendo aqui, não porque eu quero que o Senhor faça alguma coisa por mim, mas eu estou trazendo aqui porque o Senhor já fez. Não é para que o Senhor faça, mas o Senhor já fez. Tem comida na minha mesa, eu estou saudável, eu tenho uma família maravilhosa. Não são todos perfeitos, mas nós estamos caminhando. O Senhor está nos protegendo e nos guardando. Então está aqui a minha adoração, o meu louvor, porque o Senhor tem sido fiel para comigo. E se alguém precisar de mim, seja qualquer hora, irmão, não tem coisa melhor do que isso. Você está disponível. Sabe por que muitas das vezes não acontece com você? Porque você não se coloca à disposição. Mas se você estiver disponível, você vai ver o quão grande bem você vai fazer às pessoas, quanto o nome de Deus vai ser glorificado. Quando você coloca você, os seus recursos à disposição daquele que precisa. É nisso que consiste, e nós precisamos entender isso. Louvado seja Deus. Então esse é o princípio. Essa é a ordem divina. Honrar a Deus com todos os nossos recursos e com as primícias
dos nossos frutos. E aí nós temos a consequência, e não pode ser invertida. Qual que é a consequência de fazer isso? Não é uma barganha, não é uma troca, mas para aquele que é fiel, para aquele que honra a Deus com todos os seus bens, com todos os seus recursos, aquele que honra a Deus com as primícias da sua renda, quando ele faz isso com liberalidade, com alegria, com gratidão no coração. Liberalidade, irmão, é dar e não ficar sentindo, sabe? Porque tem pessoas que falam assim: puxa vida, esse dinheiro vai fazer uma falta tão grande. Conselho você nem dá. Você tem que entender que esse dinheiro já não é seu. Um dia eu fui questionado: mas 10% é muito, pastor. Eu falei: é? Então você acha que é muito? Fica com os 10, dá os 90. Deus só está te pedindo 10. Só as primícias. E Ele está te pedindo, não porque Ele precisa do seu dinheiro. Eu não preciso de dinheiro de ninguém. Deus pode trazer alguém lá de fora. Eu já vi muito isso acontecer. Ímpios. E vim chegar e trazer oferta, mas a obra do Senhor não fique parado. Deus faz as coisas acontecer de uma forma extraordinária. Mas por que isso ensino, pastor? Então, porque eu quero ver você entendendo as Escrituras como ela é. Eu quero ver as bênçãos do Senhor sendo derramadas sobre a sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Graças a Deus, não é porque nós estamos no vermelho, não. Mas às vezes você está no vermelho. E uma das razões de às vezes estar no vermelho é por causa disso mesmo. Da infidelidade. Da falta de honrar a Deus. Aí nós vamos para a consequência. Qual que é a consequência? Temos uma promessa divina a ser desfrutada. O verso 10 diz o quê? Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris ou lagares transbordarão de vinho. Se eu perguntasse aqui, quem é que não quer ter o celeiro completamente cheio? Ter o celeiro completamente cheio significa que não vai faltar o que nós precisamos. Deus é fiel para não deixar faltar a nós absolutamente nada. Sabe, queridos, dentro disso aqui, tem uma história da viúva de Sarepta. O homem de Deus chega lá, uma grande fome em Israel, ela com um pouquinho de farinha, catando uns gravetinhos, um pouquinho de azeite para fazer um bolinho, cozinhar o bolo, comer mais o filho e esperar a morte. Era tudo que ela tinha. O profeta chega e diz assim: faz um bolo para mim, que eu estou com fome. Ela conta a história dela e o profeta não diz: faz o bolo para mim. Resumindo, ela obedeceu e ela fez. Deu primeiro para o profeta. Resultado: não faltou farinha, não faltou azeite. Enquanto o profeta estava lá, Deus supriu toda a necessidade dos três. Às vezes a gente está em casa, fica naquela situação, né? Meu Deus, eu sou daquela época que vizinho pegava xícara emprestada de açúcar. Não sei se vocês é desse tempo, o tempo de Noé, né? Batia lá: ô fulano, eu estou precisando de umas colheres de pó de café para me fazer um café. Às vezes você olha para o seu assim e fala assim: pô, o meu está acabando, o seu der vai faltar para mim, vai faltar para... Nós precisamos crer, irmãos, se nós estamos sendo fiéis naquilo que o Senhor tem nos ensinado, Deus irá nos prosperar e nos abençoar. O salmista, no Salmo 37, diz: eu fui moço, estou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigando o pão. Você comeu hoje porque Deus abriu a porta, Deus proveu para você. Pode ter comido ovo, porque tem um trem bom é ovo, né, gente? Eu amo ovo. Tem gente que reclama, faz careta.
Eu sei que tem algumas iguarias que não descem, né? Mas olha, nós precisamos ser gratos a Deus. É isso, ser gratos a Deus. E a promessa é essa. O quê? Os celeiros cheios, os barris transbordando de vinho, ou seja, não vai faltar provisão, não vai faltar recurso. Naquela época, quando se colhia as uvas, nesse contexto aqui, não tinha como armazenar, como a gente vê no mercado, câmara fria. Se deixasse, estragava. O que eles faziam? Colocavam no lagar, pisavam as uvas, depois colocavam em odres, em barris, armazenavam ali, e ficava ali o vinho, o suco da uva. E nos momentos de escassez, eles vendiam, eles tinham provisão. É isso que o texto está ensinando. Aquele que honra a Deus com seus bens, com seus recursos, com as primícias dos seus frutos, não vai lhe faltar provisão para os seus dias. Não vai faltar. Só que o entendimento tem que ser correto. Aqui eu não estou dizendo, você traz 1.000, Deus vai te dar 10.000. Não estou falando nada disso que esses pregadores que escracham o negócio, fala por aí não. Eu estou dizendo fidelidade naquilo que Deus te confiou. Você que ganha mais, contribua segundo a sua condição. Você que ganha menos, contribua segundo a sua condição. Mas faça isso com um princípio de honra. Estou fazendo isso para honrar o Senhor, Deus que me deu vida, saúde, família, comida, veste. Eu estou assim porque Ele tem me sustentado. Então nós temos essa promessa. Quando nós entregamos a Deus as primícias de toda a nossa renda, Ele mesmo multiplica a nossa sementeira. Quando nós honramos a Deus com os nossos bens, Ele mesmo enche fartamente os nossos celeiros e faz transbordar os nossos lagares. Porque Deus não fica em dívida com ninguém. Deus não fica em dívida com ninguém. E ninguém sai perdendo em confiar na fidelidade de Deus. Ninguém. Ninguém sai perdendo em confiar na fidelidade de Deus. E eu digo mais, aqueles que têm já a experiência de ser dizimistas, já provaram que Deus sempre vai além, concedendo aos seus filhos bênçãos incontáveis, alegria indizível nas provas e evidências incontáveis, incontestáveis do seu cuidado. Agora, queridos, também aqui eu quero abrir um parêntese diante disso tudo. Como mordomos, nós temos a responsabilidade em administrar e administrar bem os recursos. Existe. E aqui eu quero refutar uma heresia que esse movimento pentecostal e neopentecostal tem trazido no meio gospel evangélico. Criaram um Deus que tira nome de crente, que não paga a conta do SPC. Eu não sei que Deus é esse, mas eu já ouvi dizer. Tem um pastor, um homem de Deus que ora e Deus tira o nome do SPC. Pode ser qualquer Deus, mas não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus de Israel. Não é o Deus dessa igreja. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós precisamos ser responsáveis na administração dos nossos recursos. Se você tem dificuldade, se tem algum problema com o consumismo, para de ir para shopping. Para de querer ostentar e querer mostrar uma coisa que você não pode ser e você ter. Compra uma calculadora, aprenda a fazer conta. Faz uma planilha. Estipula que você precisa pagar, que você tem de receita para entrar. Se organize financeiramente. Pastor, mas você não tem nada a ver com a minha vida. Sim, claro que eu tenho. A igreja é uma entidade terapêutica, eu tenho que falar isso para você. Se você não aprendeu isso na escola, se não aprendeu isso com seus pais, eu preciso falar com você. Mas fica só no vermelho do cartão de crédito, pipocando tudo, pagando juro composto. Oh Deus, me abençoa, Deus. Você está sendo um irresponsável.
Se você ganha X, gaste menos, economiza, poupe. Não significa que você não confia em Deus, mas significa que você é inteligente. Toda vez que eu venho poupando, aparece alguém na família que precisa, eu tenho que ajudar, e vai embora. Bem-vindo ao clube, se acontece isso com você. É para isso. Não é para dizer assim, estou confiando na minha poupança, Deus, e agora eu vou conseguir por causa da minha previdência. Não. Às vezes o Senhor quer que você poupe os seus recursos para ajudar quem precisa. Às vezes você está poupando ali, acontece situação na sua família, tem que ir para o hospital, tem que gastar um pouquinho mais. Deus já proveu. Então nós precisamos entender isso. Administrar com responsabilidade, com inteligência, aquilo que Ele confiou em nossa mão. Então, queridos, os celeiros, fechando parênteses aí, os celeiros que Deus enche transcende os bens materiais. Porque Deus também nos dá bênçãos materiais, mas Ele também nos dá bênçãos espirituais. Ele nos abençoa espiritualmente também, porque o vinho de Deus é mais do que o fruto da vide. As bênçãos do Eterno não se limitam à prosperidade financeira, retratam sobretudo as bênçãos espirituais, porque em Deus nós temos tudo. Ele é a nossa própria herança, a nossa maior recompensa. Então nós não só agradamos a Deus quando cantamos e erguemos as mãos, nós também louvamos a Deus, agradamos a Deus na administração correta dos recursos que Ele confiou em nossas mãos. Esse também faz parte do nosso culto. Isso também faz parte da vida cristã, do cristianismo. É claro que talvez seja uma temática assim, não muito falada, ou quando é falada, ela é completamente distorcida. Mas entenda uma coisa, não sou eu que estou te prometendo nada, não sou eu que estou te garantindo nada. Quem está falando é a palavra de Deus. Se você entender o princípio correto, eu não estou dizendo para você fazer para que a conta da igreja vá lá em cima. Claro que se for, graças a Deus, a gente consegue ajudar muito mais. Mas eu estou falando isso para que você seja abençoado por Deus, para que Deus seja glorificado em ti, na sua postura, como mordomo daquilo que Ele confiou nas suas mãos. Eu tenho certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida, no seu posicionamento. Deus vai ser glorificado em ti, através de ti. Coisa boa é não ter relógio, né? Me ajuda aí. Obrigado. E daí lá não dá para enxergar, tem que olhar para trás. Mas eu quero finalizar. Não gosto muito de ficar contando experiências minha própria, mas um período em qual também se eu estou falando de administração, porque eu já fui mau administrador, porque eu já aprendi com alguns erros, né? E teve um momento da minha vida que eu me enrolei com os cartões de crédito, com cheque especial. Você conhece esse negócio, esse bicho aí? E o negócio foi virando uma bola de neve. Quando eu assustei, falei, não consigo pagar isso mais. O nome já estava no SPC, no Serasa. E eu trabalhando de orelha seca. O dia que trabalhava era R$80 por dia. O dia que não trabalhava, R$0. Qual que foi a primeira coisa que você achou que eu parei de fazer? Senhor, não estou tendo nem para mim, eu vou, né? E o trem só foi piorando. E um dia eu sentei com a minha esposa e Deus foi tão misericordioso que, com toda a minha infidelidade,
Um dia eu coloquei a mão na botija e orei e falei: Senhor, estou fazendo um trem doido. Eu fiz longe da mulher para ela não achar que eu estava doido. Porque se a mulher ver isso, nem ela vai entender. Senhor, multiplica o gás dessa botija aqui, porque eu não tenho dinheiro para comprar outra. Eu não quero ver ela queimando lenha lá fora. Na época, uma botija matava uma onça. Era R$50 a botija. Quando a onça entrou no bolso, o gás acabou. Mas você pegava na botija, não tinha nada, e estava funcionando. Olha ainda como que Deus é gracioso. Aí um dia eu sentei com ela, aí eu mudei, voltei a trabalhar no ramo que eu trabalhava, de vendedor. As coisas começaram a melhorar e eu disse para ela: senta aqui agora. Fui no banco, negociei toda a minha dívida. Fizemos uma planilha de orçamento e disse: a partir de hoje, nós devolveremos aquilo que é de Deus. Concorda? Concordo. Mas e as contas? Falei: vamos pagar aquelas que têm um juro muito mais alto. Os que têm mais baixo, nós não estamos negando que vamos pagar, nós vamos pagar também. Mas a primeira coisa é para Deus. Quando nós entregamos com liberalidade, não foi com aquela dosinha assim, olhando assim e fazendo assim, e outro puxando, tirando, não, foi lá, entregamos. Isso aqui é do Senhor. Fui pagar as contas, voltei com dinheiro no bolso. Falei: eu errei alguma coisa, porque pobre quando sobra dinheiro, porque deixou de pagar alguma conta, né? Falei: Deus, qual conta? Eu peguei a planilha, olhei e falei: meu amor, ou nós erramos na conta quando fizemos a conta, ou alguma coisa. E aí fiquei tentando achar. Não sobrou muito não, mas sobrou. Não era para sobrar nada, irmãos. Sabe o que não era sobrar? Nem R$1. Era para faltar. Tinha que pegar as moedinhas do cofre para dar um negócio. Sobrou. Uma mixaria. Dava para colocar gasolina na moto. Aí o Espírito Santo ministrou meu coração e diz assim: sou eu que estou cuidando de você. Nunca mais me faltou nada. Pode não sobrar muito, mas uma coisa acontece: nós temos que ser responsáveis. Não adianta fazer um monte de conta e achar que Deus vai pagar as suas contas. Tem que ser responsável. E a responsabilidade consiste nisso, em administrar os recursos, porque não são seus. Ah, Senhor, eu só vou dar conta dos 10, das primícias? Não, no último dia Ele vai te chamar e você vai dar conta dos 90 também. Como é que você gastou os 90? E o princípio é o seguinte, lá em Tiago diz o seguinte: vocês não recebem porque não pedem. Mas depois ele continua dizendo: vocês pedem e não recebem porque não sabem pedir corretamente. Não adianta tentar fazer o que é certo da forma errada. Contudo, nós precisamos fazer o que é certo da forma correta. Fique de pé, eu quero orar com você. Era para nós ter deixado para colher a oferta por último, né? Depois do sermão. Queridos, que o Senhor nos ajude a sermos fiéis a Ele. Não é a igreja, não é a denominação. A fidelidade é ao Senhor. Tudo que você faz aqui não é para mim, não é para Renovada. O que você faz aqui é para o Rei da Glória, para o dono dessa igreja, para o dono da nossa vida. A Ele seja honra, a Ele seja glória, a Ele seja o louvor. Eu quero orar com você. Pai eterno, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Nós sabemos que o Senhor está aqui no nosso meio, pois essa é uma promessa indescritível e infalível que nós temos pela Tua palavra. Porque também sentimos a Tua presença nesse lugar. E aqui nós estamos, Senhor, em família, imperfeitos, mas sobretudo, Senhor, agraciados. Fomos nessa noite ministrados pela Tua palavra, não somente os Teus filhos, mas eu também. Todos nós fomos ministrados pela Tua palavra. Trabalhe em nós, ó Deus, o desejo.
trabalha em nós, Senhor, a postura verdadeira de honrar, de lhe dar honra, de glorificar, Senhor, em todos os aspectos da nossa vida. Não somente com o louvor dos nossos lábios, não somente com palavras, com gestos, mas também no que se diz respeito à mordomia, à administração de recursos. Não porque tu precisas de algum recurso, Deus, mas tu espera em nós uma reciprocidade em honrá-lo, em glorificá-lo, porque a nós não tem faltado pão, porque a nós não tem faltado, Senhor, a veste, porque a nós não tem faltado, Senhor, o lugar onde nós podemos repousar a nossa cabeça. Quando estamos enfermos, o Senhor tem cuidado de nós. Pessoas se levantam, Senhor, para até nos levar remédio, nos assistir e cuidar de nós. Esse é o cuidado que o Senhor tem dispensado a cada um de nós. E eu tenho certeza que todos nós que aqui estamos temos recebido essa atenção especial do Senhor, esse cuidado especial do Senhor. E a nossa oração, Senhor, é para que o Senhor continue trabalhando em nosso coração, para que nós de fato entendamos, ó Pai, esse ensino bíblico, e para que nós possamos nos curvar diante do ensino da Tua Palavra e sermos fiéis, sermos obedientes. Que o Senhor seja glorificado em nossa casa, que nós possamos colocar a nossa casa à disposição do Senhor. Senhor, que nós possamos colocar, ó Deus, os nossos automóveis, a nossa bicicleta, a nossa moto, a nossa fazenda, que nós possamos, Senhor, pegar as primícias, te colocar em primeiro lugar na nossa vida, como aquele que nos mantém, aquele que nos supre, em reconhecimento e glorificação do Teu nome, Senhor. Que nós possamos ser bênção, Senhor, lá no bairro onde moramos, no condomínio onde nós estamos morando, na faculdade onde estudamos. Quando nós formos acionados por aqueles que estão perecendo, que estão precisando de alguma coisa, que de fato nós sejamos igreja, que sejamos empáticos, e que possamos estender a mão, que possamos ter confiança na fidelidade do Senhor para cuidar de nós. Nos ajuda, Senhor, a vencer o nosso coração duro, nosso coração ingrato, e nos faça, Senhor, reconhecer em gratidão e triunfarmos em louvor a Ti, por tudo que o Senhor tem feito a nós. Nós oramos em nome de Jesus.